Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje eu trago uma convidada muito especial, conversei com ela no Instagram e agora vou mostrar para vocês tudo que eu conversei com ela. É, nessa, nessa nesse encontro gostoso que eu tive com a Vanessa Sanches Garcia. Então, a Vanessa Sanches Garcia, ela fez uma pesquisa, A Cidade e as Artes Manuais, Memória e Apagamento. E a Vanessa, ela é professora, educadora, arte manualista, mãe, arteira artista. E também, como vocês já vão ver logo em seguida, figura muito popular no TikTok, fazendo um tricô no TikTok. Olha o que ela diz: gosto das miudezas, das histórias de coisas e gentes, das plantas, do cheiro da chuva, da lua cheia e o céu cheio de estrelas. Talvez por isso eu tenha escolhido como missão e profissão estar perto das crianças, uma experiência que impactou em como vejo e sinto o mundo. Como mãe e educadora, aprendi com os pequenos a curiosidade e a alegria de viver. Foi uma conversa muito alegre mesmo. Muito bem, sobre a memória das coisas, ou o que te diz o vento que passa? Falamos sobre essa poética do trabalho, da pesquisa em artes manuais. E aí ela pergunta: como é possível registrar essa história-memória que lida com apagamento? Muito interessante o que a Vanessa traz, né, como pesquisa, do apagamento na cidade de São José do Rio Preto. Ela traz, inclusive, a questão de que a cidade tinha rios que foram apagados, não é? São José do Rio Preto, e o Rio Preto foi apagado. E como isso, né? Olha esse patchwork, esse bordado à máquina que ela fez para mostrar esse apagamento do rio, né? A cidade almejava o progresso, fala ela. E aí, ela faz um paralelo disso com as artes manuais, o apagamento da tradição das artes manuais na cidade. Então, ela traz a conversa maravilhosa, né, com algumas das mulheres que ela entrevistou para a sua pesquisa. Um trabalho realmente muito interessante, né? Então, ela traz a memória da cidade com a memória das artes manuais e dessa vontade, né? Dessa vontade de arte que que foi apagando também com o progresso da cidade. Né? Muito bem. Então, espero que vocês gostem da nossa conversa e a gente se encontra na próxima semana no Instagram, sexta-feira, às 4h30 da tarde, e no YouTube, no sábado, às 11 da manhã. Vamos falar de pesquisa? Me conta aí. A cidade que você está é São José do Rio Preto. E é um muito pouco dessa coisa, imagino. E é um pouco dessa dinâmica dessa cidade que aparece também na sua pesquisa, não é, sim, Vanessa? A minha pesquisa é olhar para as artes manuais, para essa memória, para o apagamento, né, e para as relações entre os processos de urbanização, para os processos de modernização, como a cidade foi lidando com esse apagamento das artes manuais, da história, dos rios, né? Porque eu falo um pouco sobre isso, né? Me chamou muita atenção,
Quando você veio com a sua ideia, eu fiquei tão surpresa, Vanessa. Foi uma coisa assim, de todas as pesquisas que tinham na sua turma, a sua pesquisa trouxe um olhar perspectival muito interessante. Você fez uma diagonal, né? Geográfica e histórica, junto às artes manuais. Então, na minha leitura da sua pesquisa, você estava na sua cidade, olhando o rio, né? E aí você pensou, esse rio canalizado, muitas partes dele. E aí, como é que essa arte manual, que também saiu daquele centro urbanizado, foi indo para as periferias? E eu achei que era essa a pesquisa. Mas quando você chegou com a pesquisa pronta, você foi na periferia. Você foi na periferia e trouxe essa memória. Vamos contar um pouco dessa história para o pessoal aqui no Instagram? Então, eu falei dessa relação com a cidade, né? Mas meu intuito era ouvir as mulheres, né? Porque eu acho que minha pesquisa fala também sobre a educação dessas mulheres. Eu pensei muito sobre isso, porque eu trabalho com educação, né? E essa observação no trabalho com educação tem muita relação com essa educação das mulheres. Então, eu queria ouvi-las, né? Nessa cidade, porque quando eu vou contar a história de cada mulher, que foram 4 que eu entrevistei, eu localizo elas na cidade, porque são de pontos muito... Assim, eu escolhi alguns pontos, né? Zona Sul, Zona Norte, uma situação de ocupação, né? E então, fui conversando com essas mulheres de diferentes regiões para justamente localizar na cidade essas diferentes histórias, ter várias vozes, né? Não trazer uma arte manual e uma história de mulher, por exemplo, da Zona Sul, que é uma região mais privilegiada. Também queria olhar para essa mulher que tem uma outra vivência, né? Da Zona Norte, da ocupação, né? De uma região de ocupação. E achei interessante, Vanessa, porque olha só, você chegou com a pesquisa, né? Aí a pesquisa era sobre a regionalização, a distribuição, o apagamento do rio, o apagamento da cultura, a homogeneização. Aí você foi lá nas mulheres entrevistar, mas não só isso você fez. A pesquisa podia ter terminado nessa primeira etapa, que era a primeira coisa, nessa segunda, que era abrir a escuta para mulheres de diferentes lugares da periferia, né, das ocupações, mas aí você também trouxe a pesquisa na cultura material. Você trouxe essa materialidade, não foi? Sim. Você fez, inclusive, você fez coisas, né? Eu fiz um monte de coisa. Muita coisa, gente. Um PET, que é o mapa da cidade. E esse mapa... Isso é muito legal. Pena que essa telinha do Instagram é pequena, porque a gente é muito excessiva, né? Tem muita coisa grande. Olha só, é o mapa de São José do Rio Preto. Essa parte azul, vê se você consegue mostrar. É o rio, não é isso? É a represa. E abre um pouquinho. Ele é o rio que foi canalizado, então essa região ela ficou maior, né? Porque o rio ele foi represado nesse espaço. Eles, mais no centro da cidade, eles fizeram como que um lago, assim, uma represa, canalizaram tudo e fizeram tipo uma área de lazer, que no seu trabalho a gente vê logo na capa, né? O rio todo urbanizado, espaço para urbano, né? Isso, e os principais córregos, que é onde a cidade foi surgindo, que é o córrego Borá e Canela, eles já não existem mais, assim, eles foram soterrados, foram canalizados, pavimentados, a gente passa sobre esses rios. Só que tem alguns problemas, né? Porque na época das chuvas já gastaram muito dinheiro para resolver esse problema. Eles combinaram de nos matar, mas nós não combinamos de morrer, dizem os rios. Isso mesmo, muito Nina. bem.
Muito bem, legal. E aí, eu lembro que você tinha um raciocínio no começo, que você olhou para esse mapa e percebeu que as artes manuais não habitavam, o que habitava era o shopping. Conta um pouco sobre isso. A cidade, ela passa por um processo de urbanização desde a década de 50, que vai trazendo um apagamento dessas culturas, dessas tradições, né? O caipira... Que é a cultura caipira, não é? Que tem uma arte manual associada a essa cultura caipira, não é isso? Sim, eu coloco até uma música do Cascatinha e Nhanha, que é uma moda de viola. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Pode ir, pode falando. Ele faz essa relação, porque ele fala, né, da coxa de retalhos, que era a coxa que eles se cobriam, mas a mulher casa com um homem da elite e ela só usa coxa de cetim. Eu vou ler um pedacinho da letra. Diz assim no slide que vai estar lá no YouTube amanhã, 13 horas, gente. Memória e apagamento na cidade de São José do Rio Preto. Aquela coxa, diz o Cascatinha em Inhana, não é isso? Inhanha. Nhanha. Coisa típica de São Paulo, né? Interior paulista. Aquela coxa de retalho que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada, serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela coxa de retalho está bem guardada. Agora, na vida rica, é típica, é a cartografia da sua pesquisa, né? Agora, na vida rica, que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas, quando chegar o frio no seu corpo enfermo, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Ai, que delícia! Você sabe que eu, na minha pesquisa, com as mulheres fiandeiras e tecelãs de Portugal, eu escutei muito isso. Quando chegou a Revolução, né, a Revolução dos Cravos, que junto com ela veio, claro, o neoliberalismo, veio a riqueza, e ninguém mais queria as colchas feitas nos antigos teares, queriam a colcha de cetim da loja, né? Então aí tem uma questão muito séria, né? O que se perde quando se compra, né? Uma coisa que vem da indústria. Sim. E uma das coisas que se perde é a memória, com o apagamento da cultura regional, não é? Sim. Segue, querido. Eu trouxe até algumas, assim, trouxe o Zygmunt Bauman, que é um cara, assim, tem um pensamento, né, europeu, mas, assim, eu acho que algumas coisas que ele traz sobre apagamento, ele usa até uma expressão que é muito legal, que as pessoas não queriam perder o bonde da modernidade. O bonde da modernidade ia passar e... O bonde da história! E você vai perder o bonde da história com esse tear, mulher! Não é assim? Então, elas se agarram e a cultura é muito mais de largar do que de se apegar, né? Então, eu tô livre, eu tô fluido, com aquelas expressões que ele traz da vida líquida, né? Fluido, eu tô desprendido e também não estou preso a nenhuma cultura. Eu sou um cidadão do mundo. Eu sou um cidadão do mundo, então eu nem olho para essas particularidades, né? Para essas construções. Eu acho que isso também ajudou eu olhar. E é interessante como isso também, a gente começa a perceber uma homogeneização. Se você está na periferia da sua cidade, é a mesma coisa da periferia daqui de Juiz de Fora. Por quê? Porque a cultura de massa, ela invade o guarda-roupa, ela invade o modo de ser, ela pastoriza tudo. E antes, né, antes dessa loucura toda que a gente agora deu no que deu, né? Antes dessa loucura toda, cada lugar tinha o seu próprio repertório,
Né? Por exemplo, vou usar de novo a minha pesquisa de campo, para conversar com a sua. A minha pesquisa de campo lá em Portugal, cada região tem uma tradição de bordado. Cada região tem um modo de fiar diferente. Cada região faz a tecelagem com uma padronagem específica. Se a gente pensar lá também na Escócia, com a tradição do tricô, cada um daqueles tricôs, aqueles astracãs, tem uma técnica específica daquela cultura. Quando você homogeneiza tudo, que você chega com o trator do neoliberalismo, com o trator do consumo, você fica tudo igual. Fica tudo igual e não fica nada. Porque isso que fica igual não tem força. Você não acha, não? Ô, Nina, mas é por isso que eu quis ouvir as mulheres também. Porque eu falei, essas mulheres têm uma cultura de arte manual para mostrar. Então, assim, por exemplo, quando eu ouço a dona Alzira, que é uma imigrante, filha de imigrantes italianos, que chegam no início aqui da cidade, ela traz uma bainha aberta, ela vai falar, né? Ela vai fazer isso, então... Eu vou ler o trechinho da dona Alzira, que eu adoro, tá bom? No auge dos seus 83 anos, a dona Alzira me recebeu em sua casa, na zona sul da cidade, um bairro de classe média alta, onde mora há mais de 20 anos. Por todos os cantos da casa, há trabalhos manuais, crochês, linhas muito finas e pontos delicados. Ela preparou uma mesa na qual expôs suas produções, bordados em tecidos engomados. Fala dela pra gente, Vanessa. Então, a dona Alzira é uma bordadeira, ela se orgulha muito de ter bordado várias camisolas de batismo, porque ela fazia esses bordados para essa elite, né, Nina? Ela estava ali, nesse lugar. Mas é um outro lugar muito importante aí para a gente pensar. Sim. Porque as artes... Pimenta caiana, coloquei no meu chá, eu tô pelejando. Já acabou a água, não tem ainda. E aí, se a gente for pensar na tradição das bordadeiras, das engomadeiras, né? A gente viu até no aquela pessoa das elites que teve no congresso conosco, dizendo das bordadeiras. Então, as artes manuais sempre estiveram nesse lugar de servir as classes nobres, né? A elite. Então, sempre foi esse lugar, né, de apreciar pelo gosto refinado da elite. Não é mesmo? E eu acho que a dona Alzira, ela retrata essa artífice que sobreviveu dessa elite. E eu fico pensando, como nós, hoje em dia, continuamos reproduzindo isso muitas vezes. E digo mais, não nós da pós-graduação em artes manuais, mas a grande maioria dos artistas visuais que trabalham para quem? Trabalham para as elites, não é? Então, como é que a gente faz disso que a gente produz, né, uma revolução e não um assujeitamento? Eu acho que só tem um jeito, não sei se você concorda, é a formação de redes, né, de produção de vida em rede, porque senão a gente vai estar sempre assujeitado. Sim. Olha só, deixa eu ler uma coisinha que eu li aqui. Eu não estou lendo tudo, mas caiu numa coisa aqui, ó. Nossa, saiu. Ai, eu não dou conta desse Instagram, que ele corre muito rápido. Verdade, fala a Sandra. Quando viajamos, notamos essa padronização. Achar algo da região é raridade. Muito bem, vamos seguindo então. Não é? Eu acho que essa questão da formação de redes tem muito a ver com a pesquisa com as mulheres na ocupação da Vila Itália. Porque quando eu fui lá, e eu acho que quando a gente vai para essas comunidades, eu falei isso no congresso, a gente precisa ficar muito despido do nosso olhar colonialista, sabe, Nina? Porque a gente tem isso, né? A gente tem esse olharzinho viciado e precisa pensar sobre isso. E aí... eu conversei com um grupo de mulheres e elas buscam muito essa questão do protagonismo, né? Elas estão
buscando e elas querem esse protagonismo nas artes manuais. Então, assim, nos discursos, né, no que a gente conversou lá, foi muito interessante, né? E a cidade, voltando ao assunto da cidade, é uma cidade que não aceita essa questão da ocupação, né? Eu até começo com uma frase de um taxista que diz assim: Rio Preto é uma cidade muito boa. Ela não tem favelas. Na época, foi em 2010, que a ocupação começa em 2016. Só que, assim, as pessoas também não tinham moradia, ou as moradias que foram se constituindo, tem um processo de desfavelização aqui em Rio Preto no ano 2000, que ele foi muito ruim para a cidade, porque ele construiu casas muito pequenas, eles tiraram as pessoas das ocupações e levaram para lugares que também não eram favoráveis, e teve uma crítica muito grande no país em relação à cidade, né? E aí, lá... Que são processos de higienização, não é, Vanessa? São processos de higienização que tendem a uma eugenização. Sim. Né? Como a gente está vendo agora na pandemia. Os discursos são eugenistas. Eu trouxe uma coxa para mostrar, que é uma coxa dessas mulheres, que é algo que, assim, é um patchwork que elas estão fazendo lá. Olha que lindo. Esse padrão é uma coisa que me chamou muita atenção, que ele se chama log cabin. É um padrão americano que significa cabana de madeira. E elas não sabiam desse nome. Quando eu cheguei, eu vi que isso foi muito simbólico para mim, porque elas estão em cabanas de madeira fazendo um log cabin, né? Que até eu conto que a dona Iraides, que é a mulher que eu entrevistei, mas tinha outras lá também, ela vai na cidade, olha os padrões, chega e tenta reproduzir. Então, ela faz muito, essa questão da aprendizagem do olho, é muito lindo. Então, ela tentou reproduzir e eu acho que, assim, é um padrão que tem uma história muito importante, né? Depois, é que essa pesquisa não termina, né, Nina? Nunca! A gente Nossa! E agora eu tô olhando bastante para esses padrões de patchwork e lá nos Estados Unidos, eles foram muito importantes. Muitos escravos foram libertos vendendo suas coxas de patchwork, sabe? Então, eu fiquei pensando muito nessa relação que tá sendo construída ali e que de libertação, de protagonismo da mulher, sabe? Elas querem essas experiências e, para mim, foi muito rico. Vanessa, olha só, lá no grupo da pós-graduação, num deles, acho que seu, rolou uma coisa da gente fazer um blog. Escreve sobre esse assunto, né? A Laura vai escrever sobre a experiência dela. Vamos fazer, a gente faz um blog e traz esses desdobramentos da pesquisa, né? Não precisa ser nem um texto, não, um texto curto, falando dos seus pensamentos sobre esse assunto. E porque essa imagem, né, dessa mulher que vai daí numa loja dessas finas por aí, olhar a padronagem e chega lá com os elementos que ela tem, né, do jeito que ela consegue, reproduz isso. Isso é tão maravilhoso que é como é que antropofágico. Não é? O termo antropofagia. Pega a cultura do outro, mastiga e faz dela outra coisa. Eu acho que é esse viés antropofágico unido com a questão da produção de conhecimento em rede, de ação em rede, de fortalecimento financeiro em rede. Eu acho que isso vai trazer para a nossa área de artes manuais com hífen uma potência
Não é? Porque a gente não pode olhar para a gente também e falar assim, nossa, que horror, eu sou assim. Não, eu sou assim, mas sei fazer outra coisa. Eu sou assim, mas sei fazer antropofagia. Eu vou pegar essa parte minha que veio da colônia, mastigar e fazer outra coisa. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, não é? Porque senão a gente fica num lugar também sem saída. O que eu vou fazer comigo? Eu sou assim, né? Com esse lenço no pescoço. Fazer o quê? Né? Então, eu acho que a gente tem que criar potência. E essa potência se dá no olhar, né? No olhar o outro, perceber as sutilezas do fazer do outro, mas também de pegar tudo isso que nos constitui enquanto mulheres hoje do contemporâneo e produzir essa virada, né, do processo. Muito bem. Antropofagia, eis o nosso lugar, né? Eu vou escrever, Nina, pode deixar. Olha só, peraí que tem um comentário aqui. De vez em quando tem um comentário grande, eu vou ler. Os pequenos não consigo, gente, passam muito rápido. Olha só, alguém que tá assim, Limirelli. Os nomes aqui do Instagram não ajudam, né, gente? Vocês são maravilhosos, admiro muito. Quem será? Gratidão por nos agraciarem com esse encontro lindo e potente. Muito bem. Você conhece esse perfil? Eu conheço. Ah, muito bem. Ei, Lidiane. Muito. Quer que eu leia Dona Edileuza Jerônimo para a gente já ir encerrando? Sim. Tem também, Nina, uma que eu gosto, que é de uma mulher que ela vendia enxoval. E aqui perto... Tá aqui no slideshow que você colocou? Ai, será que eu coloquei? Acho que eu coloquei ela assim. Não coloquei. Não tem. Eu coloquei a Pitica, que me ensinou a costurar, e a Dona Edileuza, que são as mulheres da ocupação, né? Ah, tá. Mas conta dessa, então, pra gente, que faz enxoval. A Dona Iraides, ela... É porque, assim, aqui perto de Rio Preto tem uma cidade que se chama Ibitinga. E ela dos bordados de Ibitinga. É a cidade do enxoval, né? Então, ela viveu a vida toda dela vendendo enxovais. Ela educa as filhas, porque o marido morre muito cedo. Ela educa as filhas vendendo enxoval. E ela tem o maior orgulho disso, sabe? Ela tem 2 filhas, as duas, tanto das coisas que ela produzia, quanto, assim, ela fica viúva, não sabia dirigir. E ela começa a vender as coisas que ela produz, ela vai para Ibitinga, começa a viajar pertinho, né? 100 e poucos quilômetros. Busca os enxovais, vende para as mulheres e a vida toda dela, ela se orgulha de ter feito isso e ter construído algo legal, assim, para as filhas. Legal. Eu acho que é uma história que me toca muito, assim. Porque foi de muito sofrimento, mas muito, assim, empenho, garra para ela conseguir passar e traduz, não é? Olha o enxoval, Nina. Traduz uma questão que é muito forte na cultura feminina, que é a questão das mulheres em qualquer tempo, na guerra, nas recessões, nas crises, a grande crise de 29, há uma tradição das mulheres em casa produzirem o sustento para a família toda. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que olhar nos olhos disso. Tomara que alguém da atual turma queira pesquisar isso, porque tem uma potência que a gente... A Silvia Federici fala disso, lá no ponto zero da revolução. Tem um lugar aí de pesquisa, quer dizer, ela passa, mas como eu tenho um olho, eu grudei nisso. Então, eu acho que aí tem um lugar de pesquisa para gente. Né? Porque tem todo esse discurso feminista que diz que a mulher não trabalhava, que a mulher ficava em casa, mas isso aí é um discurso, digamos assim, de uma elite. Sim. A mulher mesmo da classe operária, a mulher da classe média baixa, a mulher pobre, ela sempre esteve... Sempre trabalhou, não é? Muito bem, e trabalhou com as artes manuais. Sim. Muito bem, chegamos no final, Vanessa. Eu tenho uma lista de coisas que eu tenho que falar. Olha só, hoje nós acabamos
5 dias de webinar, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. E às 18h30 estreia Ensino Médio, a conversa foi quente. Eu estou com o percurso. Você está com alguma coisa também aberta para inscrições, Vanessa? Não, eu dei uma então eu vou fazer. Pode falar. Tranquila. Tá, olha só, então, eu estou com o percurso da boneca Waldorf online aberto, 48 vídeos. Você fez, não fez, Vanessa? Fiz. Então tá. Ó, o Bebê Estrela online também, que tá uma delícia. As pós-graduações, aberto com processo seletivo, já para início, dia 24 de outubro, o currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. E a gente já vai abrir inscrições também para artes manuais para terapias e artes manuais para educação. Todas EAD. A outra coisa é que segunda-feira estreia o Almanaque Antroposófico. E aí eu abri um grupo público lá no Telegram para quem tiver notícias, campanhas, eventos relacionados com pedagogia Waldorf, antroposofia e atividades afins para a gente, todos os dias, veicular no Almanaque Antroposófico. Eu queria te agradecer demais e pedir, principalmente para quem agora vai estar no canal do YouTube, né, na estreia e depois, para se inscrever no canal e para apoiar a produção de conhecimento junto às artes manuais por uma estética da vida viva, se tornando membro do canal, se inscrevendo e também mandando nas estreias o seu superchat. Fiz tudo, cumpri minha tarefa, agora é uma tarefa longa. Vanessa, querida, muita coisa, muito obrigada pela companheira que você é sempre nessas ações. Eu ainda até esqueci de dizer que a gente tem, chegando agora em setembro, ao grupo de estudos Ativismo Delicado Economias, mas ainda nem deu tempo de elaborar completamente, mas as inscrições estão abertas. Lá, na descrição desse vídeo tem o nosso link permanente e todas as nossas ações relacionadas nele. Vanessa, agora eu vou te ver muitas vezes porque eu vou editar o nosso vídeo. Um beijo, viu, querida? Obrigada, Nina. Gente, obrigada. É uma delícia voltar para a pesquisa, apesar que a gente está nela, né? Mas nunca saímos. Nossa, é muito bom. Beijo. Eu estou esperando seu texto para o blog. Eu vou fazer, eu vou escrever. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.